Olá, pessoal da turma 91, da turma 92. Vamos começar nosso conteúdo de nono ano. Pessoal, o conteúdo de nono ano, ele acaba sendo um pouquinho mais interessante para vocês, dentro do ponto de vista da história, porque é um conteúdo que vai sempre associar ou vai estar muito ligado à situação que a gente vive hoje, às nossas condições de vida hoje, tanto no Brasil como no mundo, né? Por quê? Porque é um conteúdo que está muito mais recente, está muito mais próximo de nós e da nossa vida, então nós ainda temos relação, né? A nossa vida hoje tem relação muito próxima com os fatos que a gente vai estudar. O que a gente estuda no nono ano em História? A gente estuda século XIX e século XX. Século XXI. Vocês, a maioria, aliás, todos, acho que já nasceram no século XXI, mas os pais de vocês, eu, né, vivi a maior parte da minha vida até agora dentro do século XX. Então, o século XX está muito próximo da gente, tá bem? Então, a gente vai começar o nosso conteúdo pelo finalzinho do século XIX, mas a maior parte do ano nós vamos estudar o século XX, certo? Que vai colocar todas as situações que a gente vive hoje no mundo, estão presentes nesses fatos que a gente vai estudar. E o assunto de hoje é um assunto muito, muito, muito importante, que é a abolição da escravatura, o fim da escravidão no Brasil. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, vou me deixar aqui num cantinho que vocês possam me ver sem atrapalhar os slides. A abolição da escravatura oficialmente, né, então, legalmente, a partir de 13 de maio de 1888. A partir desta data, 13 de maio de 1888, não existe mais legalmente a escravidão no Brasil. Em que pese que ainda hoje a Ministério Público do Trabalho, enfim, associações, instituições de direitos humanos encontram quase que com muita frequência situações de trabalho análogos à escravidão. Por que análogo à escravidão? Porque ela não é legal, né? E durante mais de 300 anos no Brasil, a escravidão foi legal. Ela era permitida, ela era regulamentada por lei, tanto que teve que vir uma lei para acabar com a escravidão no Brasil. Então, hoje a gente encontra ainda trabalho escravo no Brasil e o nome que se dá é a situação análoga da escravidão, justamente porque ela não é mais legal. Então, hoje é um crime manter alguém em trabalho escravo, certo? Vamos para o nosso próximo slide, atenção. Então, foi mais ou menos meio século de disputas entre os abolicionistas e os escravagistas, ou escravocratas. Tá? Os abolicionistas eram pessoas com ideias humanitárias, alguns com ideias progressistas, enfim, por mais variadas situações ou ideologias, eles defendiam o final da escravidão, seja por uma questão econômica, né? Seja por uma questão humanitária, certo? Então, esses vão ser os abolicionistas, e eles vão tentar, vão escrever artigos, vão fazer manifestações, vão fazer atos de sabotagem, vão fazer manifestações públicas, escrever panfletos, escrever nos jornais. Eles vão fazer uma série de movimentos pedindo o fim da escravidão no Brasil. Porém, os proprietários de escravos não eram afim do final da escravidão, porque era o dinheiro deles investido, era a capital deles investido. O negro, o escravo, era uma propriedade desses proprietários de terra. E, além de ser uma propriedade, eram eles que produziam a riqueza destes senhores com o seu trabalho. Tá? Depois a gente vai ver
que, do ponto de vista econômico, a escravidão ela não é interessante, né? É mais interessante do ponto de vista do capitalismo que tu tenha uma mão de obra livre, tá? Isso depois a gente pode discutir. Mas na sociedade colonial brasileira, colonial não, desculpa, imperial brasileira, né? Já com mais de 300 anos, com quase 300 anos de Instituto da Escravidão, em que o trabalho se tornava indigno, né? Em que o ser humano de cor branca não se sentia digno se estivesse executando um trabalho. Por quê? Porque o trabalho todo era feito ou por indígenas ou por negros, então a gente tem um componente racial aí que vai ser forjado nesses 300 anos, de que quem trabalha é um ser inferior, e ele é inferior até por causa da sua cor, que é diferente da minha. Então, como nós não tínhamos escravizados brancos, né, só tínhamos escravizados negros ou indígenas, então tu acaba criando um componente racial. Então, quem trabalha é inferior, né? Então, o trabalho é indigno. Então, se eu quero ser melhorzinho de vida, se eu quero ter um status na sociedade, eu não posso trabalhar, né? Então, mesmo que economicamente, né, já no século XIX, né, a situação do século XIX, a escravidão deixou de ser alguma coisa lucrativa, como foi no século XVII, no século XVIII, né, justamente pela Revolução Industrial, que vai criar todo um novo sistema econômico, político, social, cultural, que é o capitalismo, né? Nós vamos precisar de mercado consumidor, que as pessoas tenham dinheiro para poder consumir, para poder comprar mercadorias. E o escravo não tem dinheiro, então ele não vai consumir. Então, o capitalismo trabalha com uma lógica diferente, né? Então, em vez de tu dar casa e comida e roupa para um cara trabalhar para ti de graça, tu faz o contrário. Tu dá dinheiro para o cara, tu compra a força de trabalho do cara, mas é ele que vai ter que dar conta de se alimentar, de se vestir e de se abrigar, certo? E quando ele faz isso, ele está consumindo os produtos industrializados, ok? E está girando a economia. A escravidão ela já não gira tanto, ela é interessante para o dono do escravo. E sem contar que o trabalhador livre tem vários mecanismos para estimular o trabalhador livre, que ele produza mais do que um trabalhador que trabalha forçado e à base de castigos. Mas vamos ver aqui qual é essas disputas do século XIX entre abolicionistas e escravocratas. Bom, no fruto destas disputas, vai surgir uma série de legislações que vão trabalhar o fim da escravidão de uma maneira lenta, gradual e não violenta. Por que eu falo não violenta? Porque pairava sobre toda a América, né? Seja América Central, América Latina, né? Como diz o Brasil, o medo do Haiti. O Haiti, lá em 1790, por aí, o Haiti, depois da Revolução Francesa, o Haiti vai fazer a sua independência. E, ao mesmo tempo que faz a sua independência, faz a abolição da escravidão. Só que ela faz de uma maneira violenta. E quem é que vai se rebelar? São os escravos. São os negros que vão se rebelar. Porque vocês podem ver, no Haiti não existem brancos, no Haiti não existem mestiços, não existem índios, né? A população haitiana, embora esteja aqui na América Central, né, ela é composta praticamente de negros, totalmente de negros, né? Tem gente que confunde o haitiano com o africano. Na realidade, não, ele é descendente de africanos, mas ele é de um país que está no Caribe, é uma ilha, tá? Metade da ilha é de colonização espanhola, e aí tu vai ver pessoas brancas, pessoas mestiço com indígena, né? Aquele tipo físico característico da América Latina, né? Enquanto que no Haiti tu vai ter um país exclusivamente, então a outra metade da ilha é exclusivamente negra, né? Por quê? Porque eles fizeram uma revolta violenta e, ao mesmo tempo que se libertaram da escravidão, criaram um país para eles, e ali eles ou mataram ou expulsaram todos os brancos que tinham.
Tá? Então, sempre se tinha um medo disso, uma rebelião de escravos, e o contingente de escravizados no país era muito grande, a população negra era muito grande no Brasil. Então, o medo de se ter um novo Haiti, né? E esse medo aumentava cada vez que os abolicionistas agitavam mais o fim da escravidão. Então, imagina-se na cabeça dos negros a possibilidade de se libertarem, e as coisas estão enroladas, eles se precipitam e fazem uma rebelião. Então, vai ter esse jogo de forças entre escravocratas e abolicionistas, que vai culminar nessa legislação que a gente está vendo aqui na tela. Primeira lei assim, que é de 1850, é a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei vai proibir o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico, ou seja, eu não posso mais trazer pessoas da África para serem vendidas como escravas na América, tá? Ou no Brasil, né? Porque essa lei é uma lei brasileira. Já existiam outras legislações de outros países. E em 1850, praticamente quase todos os países da América já tinham feito a abolição da escravidão. Tá? Os Estados Unidos, lá em 1783, se eu não me engano, foi logo depois da independência, alguns estados do norte, né, e do centro fizeram a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos. E os estados do sul vão fazer essa abolição depois, né, meio na metade, mais ou menos, do século XIX. Então, tu vai ver que vai ter vários lugares, e aqui na América Latina, na América do Sul, quase todos os países já não tinham mais a escravidão. Tá bem? E o que acontece também? Os ingleses, a nação industrializada, que ganhou, enriqueceu e juntou e acumulou capital com o tráfico de escravos no século XVI e no século XVII, no século XVII e no século XVIII, tá? A Inglaterra agora está industrializada e ela não acha mais interessante que tenham escravos, porque ela quer que os trabalhadores sejam assalariados e, sendo assalariados, possam consumir, certo? Então, a Inglaterra vai fazer a lei Aberdeen, que vai permitir, é uma lei inglesa, que vai permitir que os navios de guerra ingleses possam interceptar qualquer navio que esteja passando pelo Atlântico com uma carga de africanos embarcada para serem vendidos como escravos. Tá? Não é muito humanitário isso, porque essa abordagem, às vezes, ela era violenta e, às vezes, para parar o navio, eles bombardeavam esse navio e afundavam com a carga junto. Tá? Então, não é uma coisa assim para preservar a vida dos africanos, mas é uma questão mais econômica, uma questão de imposição da vontade inglesa sobre o mundo, certo? E aí, bom, com este problema, então surge essa lei Eusébio de Queiroz, que daí eu proíbo o tráfico de escravos, mas eu vou gerar também um comércio interno entre as províncias do Império muito grande. Então, eu não posso mais comprar de fora, eu vou começar a trocar escravos nas províncias. Então, quem está precisando de mais, principalmente aquelas regiões cafeeiras que estão se desenvolvendo, as fazendas de plantação de café no sudeste brasileiro, vai começar a pegar escravos no Nordeste, no Sul, em outros lugares, em Minas Gerais. Né? Então, aonde está mais ativo economicamente, vai tentar comprar das outras províncias. Então, isso vai gerar também um comércio muito grande interno de escravos. Bueno, uma outra lei que vai surgir a partir de 1871 é a Lei do Ventre Livre. Ela decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. Olha, que legal! Assim, a gente extingue a escravidão rapidinho no Brasil, não é verdade? Ou não tão rápido, nem tão devagar, mas ela vai acabar. Se todo mundo que nascer não pode mais comprar escravo de fora e todo mundo que nascer vai ser considerado livre, tá joia. Mas olha que eu botei 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos ali, porque a coisa não era bem
assim. Em primeiro lugar, esta lei foi uma iniciativa, foi uma sugestão do imperador lá em 1865, tá bem? Justamente para afastar esse perigo de acontecer aí, né? A propaganda abolicionista estava muito grande, afastar o perigo de uma rebelião de escravos. Então, a gente faz uma lei que ameniza um pouco a situação. Mas, em 1865, veio a Guerra do Paraguai e a lei foi engavetada. Então, ela só vai acontecer depois de 1871. Só que o dono de escravo não era afim desta lei. Se essa lei passasse, eles exigiam uma indenização. Por quê? Porque considera que aquilo é um capital seu, é um patrimônio seu, aquela pessoa é uma propriedade sua. Então, foi dinheiro investido ali na compra, na alimentação e tudo mais. Então, ele tem que ser indenizado. Então, o que essa lei do ventre livre ela botou? E aí tem outro problema também, tá? Imagina, nasce o bebezinho, a mãe é escrava e o pai é escravo. O que eu vou fazer com essa criança? Tá? Ela vai ter que ficar morando junto com o pai e com a mãe, que são escravos, e que estão morando numa senzala. Né? O que era a senzala? Era aquela habitação coletiva onde os escravos residiam. Né? Então, às vezes, em alguns lugares tinham pequenas casebres para núcleos familiares e tudo mais, mas geralmente era nas cidades, eram os porões daqueles solares, daquelas casas muito grandes. No porão lá dormia todos os escravizados, homem, mulher, criança, todo mundo junto. Ou tinha, nas fazendas, tinha uma construção grande lá, tipo um galpãozão, onde dormiam todos os escravizados. Outra coisa, nem todos os filhos de escravos eram filhos de uma relação matrimonial entre um homem e uma mulher. Muitas vezes esses filhos de escravos tinham algumas fazendas que tinham um escravo reprodutor. Sim, tinha um escravo destacado para manter relações sexuais com várias mulheres negras para produzir mais escravos. Tinha muitos desses que nasciam da relação entre um feitor, entre um capataz, né, e uma escrava. Tá? Tinham também as relações furtivas e tinham as relações matrimoniais. Tinham todas essas situações. Mas, bom, o que eu faço com uma criança nascida livre se os pais são escravos? Bueno, então, a lei de 1871 falava assim, quando é bebê, ele está sob a tutela ali dos pais, ele vai ficar vivendo no mesmo ambiente. Então, ele vai ser livre, de fato, a partir dos 8 anos de idade. Então, se o proprietário do escravo libertar ele aos 8 anos de idade, ele, então, recebe uma indenização de 600 mil réis na época, né? Uma indenização por aquele escravo que ele está perdendo. Né? Então, se ele libertar a criança com 8 anos de idade, aí ele recebe indenização. Se ele não libertar essa criança e essa criança ficar trabalhando para ele até 21 anos de idade, aí sim, com 21 anos de idade, teria que ficar liberto efetivamente, aí ele não recebia indenização. Mas veja, ele usufruiu do trabalho da criança, do jovem, do adolescente, até 21 anos de idade, né? Que é um período em que o cara vai estar no pleno vigor da sua força física e vai render bastante ainda para o dono de escravos. E isso é meio que um freio para a abolição definitiva. Os abolicionistas não queriam isso. Os abolicionistas queriam libertar os escravos e ponto. Em 1885, surge uma outra lei, a lei dos sexagenários. Então, todos os escravos com 60 anos ou mais deveriam ser libertados. 3 pontinhos aqui também. Oh, que legal, agora os velhinhos vão ser tudo livre. Mas tinha que pagar um pedágio, né? Tinha que pagar um ágio aí de 3 anos como caráter de indenização às perdas que o seu proprietário teria, né? Então, está livre depois de 60 anos, porém, tem que trabalhar pelo menos 3 anos para
o senhor ainda a título de indenização, tá bem? Isso foi em 1800. E tem uma outra coisa nesta lei, né? Uma boa parte, uma grande parte dos escravos não durava tanto, né? Principalmente aqueles escravos de campo, aqueles escravos de eito, aqueles escravos que trabalhavam na lida mais pesada, muitos, quando chegavam nesta idade, já estavam, ou já tinham morrido, ou já estavam muito debilitados, né? Então, é uma lei assim que liberta pelo não mútil. E aí, finalmente, em 1888, surge a Lei Áurea. Lei Áurea, Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão, lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Esta lei foi uma lei muito rápida. Ela foi votada na Câmara e da Câmara passou para o Senado no mesmo dia, e no mesmo dia a princesa Isabel já assinou. Por que a princesa Isabel? Porque o pai dela, o imperador Dom Pedro II, estava de banda, estava viajando, estava fora do Brasil, tá? Numa das muitas viagens que ele fez, e ele estava fora do Brasil, então a princesa regente, né? Porque enquanto o pai dela estava viajando, era ela que cuidava do campinho aqui, ela vai assinar. E vejam só esta lei, e eu quero que vocês pensem nesta lei. Artigo 1º, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Ponto. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Ponto. É uma das leis mais curtas que existe no Brasil. É uma das leis mais curtas que existe no Brasil. E ainda existe, né? Ela está em vigor, porque toda a legislação que veio depois dela, né, não a desautorizou, né? Pode vir para complementar, né, mas não tem nenhuma em sentido contrário. E aí o que ela diz? Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Né? E aí, parararará. Boa lei? O que vocês acham desta lei? Os negros estão livres. Opa, festa! Né? As pessoas se abraçando, as correntes se partindo, os brancos abolicionistas confraternizando ali com os negros, que agora não vão ser mais obrigados a trabalhar. O jugo do trabalho pesado, do trabalho compulsório, do castigo físico, de tu não ser dono de ti mesmo, de tu ser proprietário de outro, se extinguiu. Porém, nós temos várias questões a pensar sobre este assunto. Foi aproximadamente 300 anos de opressão, submissão, maus tratos e trabalhos forçados, e, de repente, os negros se tornam livres. A gente consegue apagar 300 anos de história com uma simples assinatura num papel e 2 artigos de lei que dizem, agora acabou isso aí? O que vocês acham? Eu quero que vocês parem para refletir sobre isso. Olha este casal. O que eles vão fazer? Para onde eles vão? Como vão viver? Uma coisinha que eu esqueci da lei dos sexagenários. Deixa eu voltar lá na lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários, além do cara pagar o pedágio de 3 anos ainda trabalhando para o seu patrão, ele não podia se mudar de domicílio, de cidade, de província, do município aonde ele era escravizado. Ele não podia andar para o país, ele não podia procurar um lugar para viver. Então, vejam que situação
estranha, né? É uma situação muito complicada. E, de fato, né? Para onde vão as pessoas? Onde elas vão morar? O que elas vão fazer da vida para se sustentar? Como que elas vão viver? Tem um componente psicológico também. Trabalhei a minha vida inteira porque fui obrigado. E se não trabalhava, era espancado, era castigado. Então, agora que eu estou livre, eu não preciso mais trabalhar. Não é verdade? Então, o cara não... O primeiro pensamento do cara é que agora eu não trabalho mais. Ops! Mas como que eu vou morar? Como que eu vou comer? Como que eu vou vestir? Então, isso já nos gera um problema enorme. Eu sempre aperto o botãozinho errado, é esse aqui. Então, olha essa foto, tá, pessoal? Essa foto é uma foto um pouco mais antiga, sei lá, anos 70, anos 80, no máximo anos 90, né? Mas ela não é uma foto... Olha a situação que estão esses homens negros. Talvez fossem marginais, talvez fossem criminosos, de fato. Não. Mas olha a situação. Não tem nenhum branco ali. Tem um policial branco que está com uma corda amarrando todos os 5 homens pelo pescoço. É uma cena chocante. E é uma cena 100 anos depois da abolição da escravidão. Tá? Então, esses séculos de escravidão no Brasil, eles nos legaram uma imensa desigualdade social e uma persistente discriminação racial. Tá? E uma discriminação racial que existe e que ela é grave, ela não é séria. Tá? Por muitos anos se deu no afastamento mesmo, na discriminação geral da população branca em relação à população negra. Durante muito tempo, a nossa população branca, na sua grande maioria, era racista. Racista declaradamente, abertamente. Discriminava o negro, colocava o negro numa condição inferior. Hoje a sociedade evoluiu um tanto, pelo não mútil, né? Porque às vezes a gente está vendo, agora o que eu vejo nos últimos anos é um retrocesso muito grande nas formas de pensamento, nas condutas e tudo mais, e parece que a gente está andando para trás. Tá? Mas existe hoje uma coisa que a gente chama de racismo estrutural. É um racismo que muitas vezes ele não seja declarado, que as pessoas não tenham atitudes abertas e declaradas de racismo, mas que elas praticam várias formas de racismo, algumas vezes até sem perceber. Tá? E existe esse racismo estrutural também em situações críticas. Né? Talvez numa situação normal do dia a dia, haja uma convivência pacífica entre pessoas brancas e pessoas negras. Mas em situações críticas, o tratamento destinado para o negro é diferente do tratamento destinado para o branco. Tá? Vamos a um caso que ficou bastante marcado no ano passado, que é aquele caso do supermercado Carrefour, ali em Porto Alegre, que o rapaz teve um desentendimento. Rapaz não, né? Ele era um homem de quase 50 anos, já era até avô, se eu não me engano, né? Não era um jovem. Ele tem um desentendimento com seguranças do supermercado. E não se sabe por quê, né? Exatamente qual é o fruto do desentendimento. Aí, depois que ele foi morto brutalmente, veio gente dizendo que não era flor que se cheire, ele não era uma pessoa legal, ele era uma pessoa violenta e tudo mais. Isso não interessa, porque no momento em que ele foi executado, assassinado, não tinha-se o histórico dele ali. Tá? E mesmo que se tivesse, não se justifica o assassinato cruel de uma pessoa no Brasil. Não tem nada que justifique. No Brasil não existe a pena de morte.
Então, o crime que o cara cometer pela legislação brasileira, ele tem que sofrer, ser enquadrado dentro da lei, sofrer as punições previstas na lei, certo? Então, nada justifica que se cometa um assassinato porque a pessoa não é boa, a não ser que seja em legítima defesa, né? A não ser no momento que realmente a tua vida está sendo colocada em perigo por aquela pessoa. E não era o caso ali. Agora, vejam, ele está sendo vigiado, ele foi fazer compras com a esposa e ele está sendo vigiado por seguranças e pela fiscal e tudo mais. Então, isso só já é uma situação constrangedora, como milhares de situações constrangedoras que as pessoas negras sofrem no país e que os brancos não têm como avaliar. Tá? Porque são olhares, porque são pequenas atitudes o tempo inteiro que colocam a pessoa negra numa situação diferente da pessoa branca, certo? Então, aquele cara já, talvez saturado com toda aquela vigilância e tudo mais, ele tem uma reação violenta, ele dá um soco no segurança, um soco. E aí, depois das imagens, vocês viram, vocês sabem tudo o que aconteceu, o espancamento e o tempo inteiro que os caras ficaram sufocando ele e tarará, tarará. Agora, eu quero que vocês imaginem o professor Ivo, professor de vocês, que vai lá no supermercado, se desentende com segurança e dá um soco no segurança. Vocês imaginam o professor Ivo sendo espancado brutalmente pelos seguranças e sendo sufocado até a morte, mesmo depois de pedir, não estou conseguindo respirar? Ia chegar algum outro funcionário, alguém assim, para de frescura, ô careca, para de frescura, ô branquelo. Vocês conseguem imaginar essa situação? Não. Talvez eu tomasse 2 ou 3 tapas, eles iam me conter, iam torcer meu braço, e daqui a pouco chegava alguém e disse, não, larga o senhor aí, larga o senhor, isso não está nada, iam me botar sentado no canto sob vigilância até a polícia chegar. Então, vejam a diferença que existe, sabe? Existe uma diferença muito grande. A maioria dos jovens assassinados no Brasil são negros, 75% dos jovens que são assassinados no Brasil são negros. Então, a gente tem isso como herança ainda da escravidão. Tá? E fora uma série de problemas sociais que eles vão começar exatamente no momento da liberação dos escravos, porque é isso, não foi feito nenhum planejamento para o momento em que esse contingente de trabalhadores compulsórios e dependentes dos seus senhores, sim, porque eles, aonde eles moravam, aonde eles comiam e como eles se dependiam, como eles se vestiam, era tudo fornecimento do seu proprietário. A partir do momento em que ele está livre, ele vai ter que buscar meios para se sustentar. E muitas vezes ele não vai ter a qualificação necessária. Né? Porque na época em que se libertaram os escravos, estava chegando um contingente enorme de imigrantes europeus para o Brasil, alemães, italianos, portugueses, espanhóis. Né? A lavoura de café, principalmente no estado de São Paulo, substituiu quase que automaticamente a mão de obra negra, escravizada, por uma mão de obra livre italiana, num sistema de colonato que prendia o colono à terra e era quase uma segunda escravidão, né? Porque daí ia alugar a casa onde esse colono italiano ia morar, ia fornecer ferramentas e alimentação e tudo mais no armazém da fazenda, ia abrir uma continha lá, e o cara estava sempre devendo. Então, ele trabalhava, o salário que ele ganhava voltava quase todo de volta para o patrão. Só que esse cara é livre, ele vem numa perspectiva de fazer a vida num país distante, então ele vai se grudar no trabalho, pensando sempre em poder ganhar alguma coisa a mais e poder construir a sua vida, né? Diferente do escravo, do ex-escravo, que tem perspectiva zero nenhuma. Tá? Então, todas essas são questões sérias para que a gente pense
sobre este assunto. Uma outra questão que vale lembrar é que, junto com aquela legislação sobre escravidão ali que a gente viu, foram feitas outras leis no século XIX que vão inviabilizar uma vida digna para essas pessoas. Vai ser feita a lei de terras, né? Até a metade do Império, até a lei de terras, o Império, a coroa portuguesa, depois do Império, fazia meio que uma distribuição das terras. Os caras iam para lugares pouco habitados e começavam a trabalhar uma determinada terra, e lá, a título de colonizar e de ocupar aquela terra e de fazer ela de alguma forma, produzir, ele recebia a doação daquelas terras, daquelas imensas terras muito grandes, muitas vezes, certo? A lei de terras vai regulamentar a posse das terras, e qualquer terra que seja devoluta ou que não tem registro, assim, ó, ela não é de ninguém agora, ela não pode ser ocupada, ela tem que ser comprada do Estado. E para comprar, o cara tem que ter muita grana. Então, ela inviabiliza, né, uma reforma agrária, né? Ela inviabiliza que tu destine porções de terra para este trabalhador que vai ser liberto, né, para que ele possa ter meios de sustento numa pequena propriedade. Tá? A questão do voto também, da participação social, né? Se aumentou o valor, a renda de quem poderia votar. Então, em determinado momento, né, as eleições parlamentares no Brasil, né, porque as eleições para presidente vão vir só depois da República, primeiro se tinha uma votação indireta, depois se abriu para uma votação direta, mas para te escolher um deputado, para te poder votar, tu tinha que ter uma renda mínima. Então, exclui toda a população pobre, negros que já eram libertos. Durante todo o século XIX, eu tenho negros que já foram libertos, né? Ou por uma bondade dos seus senhores, ou porque conseguiram juntar algum dinheiro e compraram as suas cartas de alforria, a sua liberdade, né? Ou porque são frutos de uniões mistas aí entre uma escrava e um homem branco, e aí o filho ele vai ser liberto. Então, eu tenho um contingente muito grande de libertos no século XIX. Mas esse liberto ele não tem condições de espaço de representação na sociedade, nem muito menos de alocação, a não ser ficar numa condição subalterna, numa condição inferiorizada. Queridos, deixa eu parar de... Tem mais? Eu acho que não tem mais. Não, não tem mais. Queridos, então é um assunto muito sério, um assunto muito interessante, e ele está coladinho com o nosso próximo assunto, que é a proclamação da República no Brasil. Tá? Então, o Brasil, até 1889, era um império, era uma monarquia, diferente de todos os países da América Latina, que todos já eram república, o único que era monarquia era o Brasil. Tá? E um dos últimos a ser escravocrata ainda, a ter escravos. Certo? Então, esses dois, o fim da escravidão vai ficar colado com o fim da República, tá bem? Então, a semana que vem nós vamos trabalhar sobre a República. Eu vou colocar um outro videozinho que daí explica mais rapidinho e com umas animações e tudo mais. Assistam também, tá? É de um canal de um professor que chama-se, o canal chama-se Nerdologia, mas sempre no final ele trata de um outro assunto e tudo mais, tá? Então, preste atenção até onde é a parte da abolição da escravidão, que depois ele vai trabalhar um outro assunto ali, ele sempre dá uns dropzinhos de outros assuntos assim. Quiserem ver até o final, vejam, mas o importante é a parte da abolição da escravidão. Ok? Então tá, bom trabalho para vocês, não deixem de comentar um ok ali no vídeo sempre, para que eu possa registrar a participação de vocês na aula, tá bom? Um abraço a todos, bom trabalho.